Opa, salve, salve! Vamos nessa, vamos lá, ó, subindo mais um degrau, ganhando um pouco mais de experiência. Venha comigo para a gente resolver mais questões. Ok, certo, vamos lá. Praticando aqui um pouquinho, né? Porque quanto mais pratica, melhor fica. Quanto mais pratica, melhor fica. Se o valor nominal da conta de água de uma determinada família aumentou 10% ao mês ao longo de 3 meses, o aumento acumulado, então veja o seguinte, ó, 10% ao longo de quanto? De 3 meses. Certo. E daí, professor, como que eu vou pensar isso aqui, ó? Supondo, vamos pensar assim, ó, supondo que, professor, que essa conta ela seja de 100, né? Que ela vá, né? Esteja custando R$ 100 aqui. Aí no primeiro mês tem um aumento, ó. A gente vai verificar agora que há um aumento de quanto? Mais 10%. Então, mais 10%. Ok. Quando a gente aumenta 10% em 100, o que que acontece? Em dinheiro, veja que em dinheiro isso é quanto? R$ 10. Ok? Então, em dinheiro, R$ 10. Então, 100 mais 10, 110. Ah, ok, beleza. E aí tem mais outro aumento, também de quanto? Mais 10%, professor, porque está dizendo que são 3, né, meses aí, ó, com aumento de 10%. Ok, certo. Só que agora a gente calcula 10% de 110. Então, 10% de 110, professor, dá R$ 11. Então, quer dizer que agora vai aumentar R$ 11. Então, 110 mais 11, a gente passa a ter quanto? R$ 121. Ok, R$ 121. Certo? Ok, beleza, professor. Sim, e daí? E daí que tem mais um aumento também, o quê? De 10, outro aumento aqui, o terceiro, né? Esse é o último, é o final. Então, ó, de 10%. Certo. E agora, 10% aqui, professor, dá 12,10. Então, ó, é 12,1. 12,1. Ou seja, eu posso dizer que é R$ 12,10, não é isso? Exato, ó. Então, R$ 12,10. Certo. Então, 121 mais R$ 12, 133. Então, passa a ser quanto? R$ 133,12. Opa, então daqui para cá, ó, qual foi o aumento total? Então, o aumento total aqui, professor, corresponde a R$ 33,10. Ó, isso em dinheiro. Veja como facilita, por quê? Porque, ó, esse aumento total, exatamente, ó, 33,1%. Por quê? Porque a gente está colocando com base em 100. Então, isso facilita aqui o nosso cálculo, né? Então, a gente não precisa fazer uma regrinha de 3, ó, ou seja, R$ 33,10, né, foi o aumento em cima de 100. Se é em cima de 100, então isso corresponde o quê? 33,1% do, né? O aumento aí corresponde a 33,1%. Ou seja, isso aparece onde? Na alternativa A. Beleza? Tranquilo, né? Show de bola. Professor, posso fazer isso aqui usando o fator? Claro que pode, ó. Se a gente aumenta 10%, então aumentou 10%. O que que significa? Que é 100% mais 10%. Então a gente passa a ter quanto? 110%. Opa, qual é o fator aumento aqui, ó? 1,1. Então a gente pode pegar o seguinte, ó, o fator aumento no primeiro mês, 10%. O fator aumento no segundo mês, 10%. Então a gente multiplica 1,1 vezes 1,1. 1,1 é a mesma coisa de 11 vezes 11, não é isso, professor? 121, exato, 121. Então a gente coloca a vírgula
Vai ficar quanto? 1,21. Vai ficar 1,21. Perfeito, beleza, show de bola. E aí, professor? E aí que é só multiplicar de novo por 1,1, ó, que é a mesma coisa de multiplicar isso aqui vezes 11. Ah, professor, então se eu multiplico vezes 11 aqui, eu tenho o que agora? Ó, 1 vezes 1 é 1, né? Então, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu vou ter isso aqui, ó. Como eu tenho agora, né, 3 casas decimais, então eu vou deixar com 3 casas decimais. Exatamente, show de bola. Só que isso aqui, ó, é o fator. O que que significa que a gente tem o seguinte, ó, que é 1,331 menos 100%, que é 1. Então, quando a gente subtrai aqui, vai ficar quanto? Ó, 3, 3, 1. Ou seja, por que que a gente está subtraindo, professor? Porque está acima, né, de 100. Isso. E se a gente multiplica isso vezes, ó, a porcentagem, a gente quer achar isso em porcentagem, não é isso? Então, desloca duas casas, não é isso, professor? Ó, tem 2 zeros, então a gente vai deslocar duas casas. Exatamente, ó. Então, deslocando duas casas aqui, a gente tem o quê? 33,1%, ó, 33,1%, beleza? Ah, ok, beleza, show de bola, professor. Então isso aí aparece, né, na alternativa A, ok? Então veja que a gente tem diferentes formas aqui para a gente fazer. Ainda a gente pode também usar aqui o que? O SV SVM. Que isso, professor? S de soma, então, ó, é 10%. Então, a gente vai pegar o seguinte, ó. Vamos pegar aqui 10% positivo, porque é aumento. 10% positivo, porque é aumento. Então, essa operação aqui, o que que a gente vai realizar nessa operação? A gente vai realizar aqui uma soma, professor. Perfeito, beleza. Então, quando a gente soma aqui, ó, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Mais 20%. Sim. Ok, volta uma casa, então fica 1%. Volta uma casa, fica 1%. E aqui, ó, é mais e mais. Só que agora a gente faz o quê? Multiplica. Ah, ok. Depois que volta uma casa, a gente multiplica. Então, a gente multiplica mais 1 vezes mais 1. Então, 1 vezes 1 é 1. Então, vai ficar mais 1%. Certo? E o saldo disso aqui, ó. Ah, o saldo disso aqui, professor, é igual a 21%. Ó, os dois positivos. Então, a gente tem o seguinte, ó, mais 21%. Então, ó, é o saldo dessa primeira relação. Perfeito? Beleza. Então, a gente vai para a segunda, de novo aplicando o SVM. A gente tem mais 21%. E o mês que aumenta agora, o próximo terceiro mês, que a gente pegou 2 de 10, mais o terceiro. Então, tem mais um aumento aqui de 10%. Então, veja que a gente o quê? S de soma. S de soma. Ah, ok, beleza. Então, se a gente soma aqui, sinais iguais a gente vai somar. Então, vai ficar mais quanto? Mais 31%, professor. Mais 31, certo? Ok, volta uma casa, então a gente tem 2,1. Volta uma casa, a gente tem 1, certo? E o que que a gente vai fazer aqui agora? E o que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai o quê? Multiplicar. Multiplicar. Perfeito. Então, ó, mais 1,2, mais 2,1 vezes 1 vai ficar o quê? Mais 2,1. Veja que os dois positivos. A gente quer saber o saldo disso aqui, ó, com os dois positivos. Ah, então qual é o saldo aqui? Soma 31 mais 2, 33. Então vai ficar 33,1%. Opa, e isso aqui, ó, é o final, né? Isso, ó. Então veja que a gente chegou, né, a esse aumento final, que é de 33,1%. Claro que a gente não vai ficar todas as questões calculando assim, né, dessa forma. Você vai escolher um processo, né? Escolhe um processo e faz aquele processo que você achar mais prático, que te dá mais confiança, que você vai, né, chegar lá, ó, e comemorar na hora, né,
que apareceu uma questãozinha dessa na sua prova, perfeito? Beleza? Praticando mais uma questão aqui, que diz o seguinte, olha só. Durante uma crise financeira, um certo imóvel perdeu 20%. Então, se perdeu, é menos 20% do seu valor. E com o fim da crise, o valor do imóvel aumentou 5% em um ano. Para voltar a ter o mesmo valor inicial antes da crise, tem que ter o quê? Então, ó, como que a gente faz isso aqui, professor? Supondo, lembra, ó, a gente pode pegar isso aqui e fazer uma suposição. Então, vamos supor aqui o seguinte, ó, que o imóvel custa 100. Professor, mas se o imóvel custar só 100, sim, você pode pensar que é 100 mil, 100 milhões, né? Pode pensar dessa forma. 100 é para facilitar o cálculo, ó. Isso aqui vai ajudar no cálculo. Perfeito? Então, se perdeu 20%, então o que que a gente vai observar aqui, ó, é menos 20%. Ô, professor, menos 20% aqui é menos R$ 20. Então, passa a custar quanto? R$ 80. No caso aqui, você pode pensar que é 80 mil, né? Então, 80, ó, 100 agora está valendo 80. Ok, aí aumentou, veja que perdeu foi menos, aumentou agora é mais. Então, aumentou quanto? Aumentou 5%, ó. Então, mais 5%, mais 5%. Certo, 5% de quanto, professor? De 80. Ah, professor, aqui eu tenho que fazer o cálculo porque eu não estou conseguindo ver isso aqui mentalmente, não. Não tem problema, pode fazer, ó. 5 vezes 8 dá quanto? 40 dividido por 10. Opa, dá o que aqui? 4. Então, quer dizer que isso vai aumentar quanto? R$ 4. Ah, então passa a ser quanto? R$ 84, né? Então, ó, aqui agora passa a ser R$ 84. Professor, então se eu colocar isso em mil, vale a mesma coisa? Não muda nada? Não muda nada, não. Ok? Não muda nada. Certo. Só que aqui, o que que acontece, ó? Para recuperar o valor, veja que a questão quer que recupere o valor inicial. Então, ó, o valor inicial, qual é o valor inicial? 100. Ok. Então, ó, para recuperar esse valor inicial, então precisa recuperar esse valor inicial. Isso. E para recuperar isso aqui, o que que tem que ser feito aqui, ó? Agora a gente tem o quê? 84. Ah, então a gente tem que pegar o seguinte, ó, esse 84 aqui mais 16, né? Isso, só que se a gente somar 84 mais 16, aí vai recuperar esse valor inicial, que foi 100. Não é isso, professor? Exatamente. Só que observe, professor, mas eu poderia já marcar se tivesse ali, né, 16? Não tem nem 16 ali, mas não é 16. Esse 16 é se ele fosse calculado sobre o 100, mas esse 16 tem que aumentar em cima de quê? Ó, veja que isso aqui aumenta em cima do 84, ó. Então, esse aumento de 16, veja que está aumentando 16. Só que esse 16 que está aumentando é em cima de 84. Certo, professor? E daí que a gente tem que pensar o seguinte, ó, que 84 aqui vale 100%, e esse 16 que está aumentando aqui vale quanto? X. Aqui sim, a gente vai achar a porcentagem aí, ó, correspondente desse 16. Sim, então X, qual é o número que está multiplicando? O 84 que multiplica o X, professor, então ele passa dividindo. E 16 vezes 100, professor, é só aumentar 2 zeros, não é isso? Exato, perfeito. Então, x aqui, ó, é só o que a gente dividir, né, o resultado aqui, ó, o 1.600 dividido por 84. Então, isso vai ser aproximadamente 19%, ó. Isso vai ser aproximadamente 19%. Veja que a questão, ó, está exatamente pedindo o valor aproximado, ou seja, a alternativa correta aqui, letra C. Perfeito? Beleza?
Professor, então quer dizer que quando eu faço essa relação de porcentagem, calculando porcentagem, porcentagem, não tem um número, eu posso fazer uma suposição de um valor? Pode. Você pode calcular também porcentagem sobre porcentagem. Só que fazendo a suposição, isso se torna mais prático, concorda? Beleza? Ok, isso aí. Show de bola. Vamos nessa? Perfeito, beleza. Vamos lá, praticando aqui agora essa questãozinha que diz o seguinte: em 2015, as vendas foram superiores às de 2014 em 60%, ó. Então as vendas foram que superiores. Então vamos pensar o seguinte, ó, vamos pensar aqui 2014, 2015. Ok, por que, professor, que a gente vai pensar nisso aqui, ó? Ele está dizendo o seguinte, que daqui para cá houve o quê? Um aumento de 60%. Um aumento de 60%. Ah, então a gente pode supor que isso aqui seja quanto? Seja 100. Então, isso aqui passa a ser quanto? 160. Perfeito? Beleza? Ó, por quê? Porque é prático. Supor o valor 100 se torna muito prático. Ah, ok, perfeito, beleza. Agora, ó, as vendas em 2016, elas foram que 40% que inferiores, ou seja, agora para 2016 aqui, ó, há uma queda, uma redução de quanto? 40%. 40%. Ah, beleza, professor. Então quer dizer o seguinte, ó, primeiro foi 60% o aumento, né? Isso é o que está aqui, 60%, certo? Né? Isso, ó. Depois houve o quê? Uma redução, né? 40%. Então tá aqui, ó, 40%, certo? E aí, o que que a gente tem aqui agora? A gente pode descobrir esse valor? Sim, com certeza, ó. Veja que está dizendo o quê? 40%, e esse 40% aqui agora a gente vai calcular quanto, ó, em cima de 160. Opa, ó, tem zero, então a gente pode cortar, lá sobrou 4 aqui, 16, 16 vezes 4, 64, ó. Isso aqui é só para a gente pensar no resultado, 64. Certo, e daí que a gente vai ter que subtrair, ó, é 160 menos 64, então tira 60, volta para 100, tira 4, volta para quanto? Para 96. Ah, então, ó, 96. Sim, ok, aí depois fala agora em relação a 2017, ó, em relação a 2017 é 10% inferior, só que em relação a 2014. Opa, professor, é do ano aqui, ó, do primeiro, né? Do primeiro ano, daqui para cá, ó, de 2014 para 2017, menos o quê? 10%, menos 10%. Opa, então, ó, só destacando aqui, ó, 10% inferior, então é menos 10%. Se é inferior, é menos. Menos, perfeito? Beleza. E 10% de 100, em 2014, a gente fez a suposição 100. Então, 10% de 100 é 10. Então, 100 menos 10, em dinheiro, vai ficar quanto? Vai ficar 90, ó, em dinheiro 90. Ah, ok, beleza. Só que a questão está querendo saber o seguinte, ó. Se for confirmada essa expectativa, então, as vendas aqui, ó, de 2016 para, ó, 2016 para 2017, ó, o que que acontece aqui, ó? X, né? Tem incógnita aqui, ó, X, o que? Isso vai ser o que? Vai ser um aumento, vai ser um desconto, professor, tem que ter um desconto, né? Isso, ó. Então vai ser um desconto. Então aqui vai ser menos, a gente pode até colocar aqui, ó, que é menos um valor X. A gente não sabe qual é o valor, mas é menos um valor X, né? Isso, ó, é menos um valor X. Ok, beleza, menos um valor X, exatamente, ó. E ainda, né,
X o quê? Isso aqui em porcentagem, né? Então a gente pode até relacionar direitinho o seguinte, a gente sabe que o valor é X, vai ser menos, e é uma porcentagem, então menos um X% aqui. Professor, e como que a gente vai fazer isso aqui, esse cálculo aqui agora? Observe o seguinte, ó. Ok, então pensando em dinheiro aqui, ó, quanto vai reduzir aqui em dinheiro, professor? Menos, ó, em dinheiro aqui, R$ 6, de 96 para cair para R$ 90, diminui R$ 6, não é isso? Exatamente, ó, exatamente. Sim, e como que a gente vai verificar isso em porcentagem? Ó, o que que ocorre? Se a gente pensar o seguinte, ó, se a gente pensasse aqui o seguinte, que a gente está diminuindo R$ 6, no caso aqui, em cima de quanto? De R$ 96, não é isso? Ó, R$ 6 em cima de R$ 96. Se fosse R$ 6, ó, 6 em 100, então se fosse 6 em 100, representaria quanto? 6%. Só que é 6 em 96. Então, isso aqui, ó, se 96 é menor que 100, isso aqui vai ser maior que 6%. Porém, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos fazer o cálculo completo, né? Vamos fazer a regrinha de 3. Claro que a gente já conseguiu perceber o raciocínio, através do raciocínio, né? Mas usando a regrinha de 3, o que que a gente tem? Que R$ 96 corresponde o quê? A 100%, que é o valor que a gente quer calcular o desconto. E o desconto aqui, ó, é de R$ 6, né? Então, o desconto é de R$ 6 em cima desses 96. Então, R$ 6 aqui é igual a X. Opa, a gente vai fazer o quê? O cruz credo aqui, não é isso? Sim, professor, beleza. Então, ó, é o x que a gente quer calcular. Então, quem está multiplicando o x? O 96 passa dividindo. E o que que a gente passa aqui, ó? 600%. Daí, o que que a gente sabe aqui, ó? Que x vai ser o quê? 600 dividido por 96. Então, a gente tem 600 dividido por 96. Isso vai ser quanto? 6,25, ou seja, 6,25%, não é isso? Ó, 6,25%. E isso aparece onde? Na alternativa A. Beleza? Perfeito, né? Show de bola. Então veja, ó, né? É passo a passo, esquematizar. Faça o passo a passo, né? Pegue as relaçõezinhas, faça a suposição com 100, que fica o quê? Fica prático aí para calcular, né? Fica, né, tranquilo esse processo do cálculo, ok? Isso aí, show de bola, bons estudos!